profeta Ageu, capítulo 1, versículo 6. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebe, mas não se satisfaz. Veste-se, mas não se aquece. Aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Glória a Deus, isso aí tem aqui. Aqui nós podemos observar que essa palavra aqui no livro do profeta Ageu, que cerca de 50 mil israelitas que se encontravam ali, asilados, ali na Babilônia, e o Senhor permite que eles retornassem a Jerusalém para reconstruir o templo do Senhor, a casa do Senhor, que se encontrava em ruína, se encontrava destruída. E a primeira ordem do Senhor para aquele povo era para o povo reconstruir, levantar novamente a casa de Deus. Mas aquele povo ele foi desobediente à voz de Deus, ao chamado de Deus. E Deus levantou aqui um líder, aqui no reinado do rei Dário. Deus levantou aqui Josarosabel, filho de Saquiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Josadeque, com a seguinte mensagem para o povo de Israel. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Quando aquele povo retornou para a sua terra, para Jerusalém, aquele povo esqueceu do propósito que Deus fez com ele. Como muitas vezes nós, quando está num momento assim que as coisas vão dando tudo certo na nossa vida, muitas vezes nós esquecemos de Deus, muitas das vezes nós esquecemos daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E nós começamos a se preocupar com nossos afazeres e deixa de fazer a vontade de Deus, deixa de se preocupar com a melhor parte. A palavra do Senhor vai dizer que uma certa vez Jesus, andando de caminho, entrou no povoado e ele foi recebido por Marta e Maria. E ali, quando Jesus estava ali pregando a palavra, dando os seus ensinamentos, a palavra do Senhor vai dizer que Marta ali, ela ficou afadigada ali com seus afazeres, mas Maria, ela ficou ali aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, o seu ensinamento. E Maria chegou até Jesus e falou: mestre, não procuro que eu serviço aqui tudo sozinho, e minha irmã fica aí, fala para ela vir me ajudar. Em outras palavras, e Jesus falou: Marta, Marta, tu estás fatigada com muitas coisas. Como nós muitas vezes nós se encontramos fatigados, se preocupados com nossos afazeres, com as nossas vidas terrenas, e muitas vezes deixa de se preocupar, deixa de reservar um tempo maior para Deus. E Maria ficou ouvindo a voz de Deus, o ensinamento. E Jesus falou que Maria procurou a melhor parte. Então que cada um de nós vai se preocupar mais com a melhor parte. É se alimentar do pão que desceu do céu. É de aprender a palavra de Deus. Que a palavra do Senhor fala: crescer na graça e no conhecimento. Que nós venhamos a cada dia meditar mais na palavra de Deus, aprender mais da palavra de Deus. Que nós não venhamos fazer aqui que nem o povo, que tinha uma grande obra reservada para eles, mas eles esqueceram. Muitas vezes nós esquecemos das grandezas do ser que Deus já fez nas nossas vidas. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. O
Senhor, através do profeta Ageu, novamente o Senhor advertiu aquele povo. Deus falou: a casa é tempo de vocês morares em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua deserta. Aquele povo está se preocupando ali em fazer suas casas bonitinhas, bem acabadas, mas estava esquecendo de reconstruir o templo do Senhor. Trazendo aqui para nossas vidas, meus queridos irmãos, muitas vezes é assim. Nós se preocupa demais com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir. E muitas vezes nós deixamos de se preocupar com a obra do Senhor. De se dedicar mais, de fazer mais pela obra do Senhor. O que nós fazemos é pouco ainda, meus queridos irmãos. Nós devemos se esforçar mais. Nós devemos ser mais zelosos com a obra do Senhor. E aqui o povo aqui, ele deixou de ser zeloso pela obra do Senhor. O povo ia lá no monte, pegava a melhor madeira, a madeira de cedro, a madeira na época, e em vez de levar a madeira para reconstruir o templo do Senhor, os povos se preocupavam em fazer as suas casas bonitinhas. E muitas vezes é assim. Nós se preocupamos, muitas vezes nós é zeloso na nossa casa, mas deixa de ser zeloso de boas obras na casa do Senhor. É por isso que muitas vezes é necessário vir um aperto do Senhor para que nós venhamos despertar. Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos: veja aonde os seus caminhos o levam. Muitas vezes é necessário nós fazer uma reflexão para ver até onde nossos caminhos, as nossas escolhas vão nos levar. Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, aonde os seus caminhos os levam. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem mais, não se fartam. Bebe mais, não se satisfaz. Veste-se mais, não se aquece. Aquele que bebe, que recebe salário, recebe numa sacola, numa bolsa furada. Ou seja, tudo que aquele povo ali, por a desobediência daquele povo ali não prosperava. Aqui quando o Senhor fala assim, plantou muito, colheu pouco, porque a maldição do Senhor veio pela desobediência. Porque aquele povo foi desobediência e Deus pesou a mão sobre aquele povo. Mesmo assim é nas nossas vidas. Quando Deus quer uma coisa, nós faz outra. Nós é desobediente, nós é rebelde. O Senhor muitas vezes nos aperta. Também se refere aqui à esterilidade de terra sobre um castigo divino. Ou seja, ali Deus começou a pesar a mão ali, começou a faltar chuva. Aquele povo que era produtivo, ali começou a não produzir mais. Aqueles que recebiam salário, recebia como se fosse, colocasse o dinheiro ali em bolsas furadas. Porque eles deixou de ser obediente à voz de Deus, eles deixou de fazer aquilo que Deus determinou para eles, reconstruir a casa de Deus. Então Deus quer mais dedicação de nós. A palavra dessa noite é que nós obedeçamos mais a Deus. Glória a Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: veja onde os seus caminhos levam. Veio duas vezes a mesma advertência. E o Senhor está falando: veja até onde esse caminho que você está escolhendo vai te levar. Então o Senhor quer que eu reflita. O Senhor quer que vocês reflitam nessa noite. Até onde as nossas escolhas vão. Suba ao monte para trazer madeira, construa um templo para que ele me alegre e nele seja glorificado. E aqui agora Deus começou a cobrar aquele povo, falou: agora vocês subam ao monte e traga
Em outras palavras, para fazer aquilo que me glorifica. Aquilo que glorifica a Deus é trabalhar na casa dele, é reconstruir o tempo dele. E tem muitas coisas talvez que nós temos feito, que não está sendo para edificação, que não está sendo para a glória de Deus. Eita, meu Deus! Mas para satisfazer as nossas vontades. E aqui o povo está satisfazendo a sua vontade, fazendo as suas casas bonitas, mas esquecendo da obra do Senhor. Então o Senhor está nos falando aqui para nós não esquecer daquilo que verdadeiramente importa, daquilo que é para a glorificação de Deus. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu desperdício com um sopro. É por isso que tem muitas coisas nas nossas vidas desmoronando e nós não entendemos por quê. Glória a Deus. Muitas vezes é por nossas faltas de sabedoria, é por nossa desobediência a Deus. É porque você está chegando as coisas do seu jeito. Glória a Deus. E Deus quer que você faça segundo a vontade dele, não segundo a nossa. Glória a Deus. E o povo aqui está fazendo segundo as vontades deles. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve, e o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Por causa da desobediência do povo. Deus ali fechou o orvalho. Não veio chuva ali. Aquele povo ali deixou de ser produtivo. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Necessitou o aperto de Deus. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho e o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e os gados e o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Deus deu um aperto ali. Espera aí. As coisas não é do jeito que você pensa, não, em outras palavras. Como na minha vida e na tua vida. Como nós estamos fora dos propósitos de Deus, fora do caminho que Deus quer. Vem um aperto. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Josabel, filho de Satiel, o sumo sacerdote, Josué, filho de Josadeque, e todo o restante do povo obedeceu à voz do Senhor Deus por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, seu Deus, enviará ao povo. Temeu muito. Aí depois que sofreu, é que eles foram obedecer à voz de Deus. Como tem muitas vezes que nós, para poder ir no caminho que Deus quer, só depois de muito sofrimento. Glória a Deus. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe essa mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês. E Deus está com cada um de nós. Mas obedeça, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Glória a Deus. Deus de glória, Deus de vitória. Então necessitou que Deus fizesse uma coxa com aquele povo. Então depois disso, os líderes, eles trabalharam em plena união ali e reconstruiu o templo do Senhor, reconstruiu a casa de Deus. Glória a Deus. Então que nós venhamos fazer a vontade de Deus, para que nós não venhamos sofrer as consequências, porque a palavra de Deus fala, toda obediência gera bênção, mas que toda desobediência tem uma consequência. Glória a Deus. Só foi ter aqui que o Espírito Santo de Deus me concedeu nessa noite. Vamos estar se orando pela caixa de oração. Convido aqui a diaconisa Leite para estar se orando.
nessa sexta semana da campanha. Glória a Deus.